Eram 2 da manhã. Você estava lá, deitado, tentando dormir. E do nada, seu cérebro resolveu te lembrar daquela vez, em 2014, que você entrou pela porta errada na escola e todo mundo olhou. Ou aquela vez que você chamou a professora de mãe na frente da turma. Ou aquela resposta que você deu numa reunião de trabalho e ninguém riu. Você revirou no travesseiro. Tentou pensar em outra coisa. Não funcionou. E aí veio outra memória. E mais uma. E mais uma. Por que diabos o seu cérebro faz isso? Isso não é fraqueza. Não é loucura. E você definitivamente não está sozinho nisso. Tem um nome para isso. Tem uma explicação científica. E nesse vídeo, a gente vai destrinchar tudo. Fica comigo até o final, porque a gente também vai falar sobre o que você pode fazer para diminuir isso. Psicologia tem um nome bonito para esse processo: ruminação cognitiva. A palavra vem do latim e é a mesma usada para descrever o que uma vaca faz quando fica mastigando o mesmo alimento várias vezes. Só que no caso do seu cérebro, o alimento é uma memória e ele fica mastigando ela, e mastigando, e mastigando. Ruminação é o ciclo repetitivo de pensamentos negativos sobre o passado ou sobre si mesmo. Não é reflexão. Reflexão te leva a algum lugar. A ruminação fica girando em círculos. Pesquisas mostram que pessoas que ruminam com frequência têm risco significativamente maior de desenvolver depressão e ansiedade. Não porque sejam fracas, mas porque o cérebro delas está preso num loop que consome energia emocional sem produzir nenhuma solução. Mas espera. Se essas memórias são tão desconfortáveis, por que o cérebro não simplesmente apaga elas? Aqui entra um conceito fascinante da psicologia evolutiva: o viés de negatividade. Nosso cérebro foi moldado por milhões de anos de evolução para prestar muito mais atenção em experiências negativas do que em positivas. Por que isso? Porque lá no passado, ignorar um perigo podia significar morte. O homem das cavernas que não lembrava onde o leão atacou ontem, virava almoço hoje. Então o cérebro aprendeu. Guarda tudo que foi ruim. Analisa. Revisa. Aprende. O problema é que a gente não vive mais na selva, mas o cérebro ainda age como se vivesse. Aquela situação constrangedora de 2014 não era um leão, mas seu cérebro tratou como se fosse. Existe uma estrutura no seu cérebro chamada amígdala. Ela é pequena, tem o formato de uma amêndoa e é basicamente a central de alarme do seu sistema emocional. Quando você vive uma situação constrangedora ou assustadora, a amígdala entra em ação. Ela marca aquela memória com uma etiqueta emocional de alta prioridade, como se dissesse para o resto do cérebro: essa aqui é importante. Não esquece. E aí entra o hipocampo, que é a estrutura responsável por consolidar memórias. Quanto mais carga emocional uma memória tem, mais forte e duradoura ela fica gravada. Sabe por que você lembra até hoje onde estava quando soube de uma notícia muito ruim? A amígdala. Ela literalmente amplia a gravação de experiências emocionalmente intensas. E quando a memória é de vergonha, que envolve identidade e julgamento social, ela grava mais forte ainda. Ok, mas por que esse filme passa justamente quando você está tentando dormir? Durante o dia você tem tarefas, compromissos, notificações, conversões. O córtex pré-frontal, a parte racional do seu cérebro, está ocupado gerenciando tudo isso. Ele funciona como um porteiro. Enquanto está trabalhando, ele dá conta de segurar muita coisa. Mas quando você deita e o ambiente fica silencioso, esse porteiro vai embora. A amígdala, que estava esperando, entra pela porta dos fundos e traz consigo tudo que foi represado durante o dia. Além disso, à noite o cérebro entra num estado chamado Default Mode Network, ou rede de modo padrão.
É quando ele começa a processar, organizar e revisar o que viveu. Em pessoas com tendência à ruminação, essa rede fica super ativa. E o resultado é aquele filão de memórias constrangedoras que passa quando você só queria dormir. Beleza. Agora que você entende o porquê, vamos falar sobre o que fazer. Primeiro, pare de tentar não pensar. Existe um experimento clássico na psicologia. Não pense num urso branco. Adivinhou? É só o que você consegue pensar. Tentar suprimir um pensamento ativo é contraproducente. O cérebro precisa de redirecionamento, não de supressão. Segundo, nomeie o que está acontecendo. Pesquisas da UCLA mostram que colocar nome numa emoção reduz sua intensidade imediatamente. Ao invés de ficar no loop, diga para si mesmo: estou ruminando sobre algo que aconteceu. Essa consciência ativa o córtex pré-frontal e enfraquece o controle da amígdala. Terceiro, crie um ritual de descompresso noturno. Escrever numa folha o que está na cabeça antes de dormir. Fazer uma respiração lenta. Ouvir algo que ocupe o espaço sem exigir atenção. O objetivo é dar ao córtex pré-frontal algo para fazer, para ele não largar o porteiro antes da hora. E por fim, se isso acontece com muita frequência e está te impedindo de dormir ou funcionar, busca um profissional. A terapia cognitivo-comportamental é uma das abordagens mais eficazes documentadas para a ruminação. E o acesso hoje está mais fácil do que nunca. Então, na próxima vez que estiver lá, às 2 da manhã, com aquela memória de 2014 passando pela sua cabeça, lembra disso. O seu cérebro não está te torturando. Ele está fazendo exatamente o que foi programado para fazer durante milhões de anos. Revisando, tentando aprender, tentando te proteger de um perigo que já passou. Isso não significa que você precisa aguentar calado. Significa que você pode entender o processo, nomeie-lo e lentamente ensinar o cérebro a deixar ir. Você não é seus pensamentos. Você é a pessoa que os observa. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com alguém que também vive esse ciclo. Se inscreve no Psicologando. Todo episódio é uma conversa honesta sobre como a sua mente funciona. E comenta aqui embaixo. Qual memória te assombra mais às 2 da manhã? Pode ser genérico. Prometo que não vou julgar.